tá bem com a gente mesma, que a gente se cura, a gente também traz a cura para o mundo. Assim como pessoas que estão feridas demais, elas acabam ferindo outras pessoas, né. Hoje a gente vai bater um papo sobre o terceiro grupo dos 12 arquétipos de Jung. E esse terceiro grupo é composto pelo governante, pelo criador e pelo cuidador. Esses arquétipos buscam experienciar a vida através da estabilidade e da segurança. E as pessoas que têm eles muito forte em si são pessoas que querem ter o controle das coisas e um determinado poder em suas mãos. E o primeiro arquétipo desse grupo é o governante, e o lema dele é: o poder não é qualquer coisa, o poder é a única coisa. E o lado luz do arquétipo do governante faz com que ele seja um excelente líder e que faça com que tudo aquilo e todos aqueles que são liderados por ele prosperem, seja no âmbito profissional ou no âmbito familiar. O governante tem em seu lado luz também a questão de ser uma pessoa super responsável e muito confiável, porque ele tem essa tendência muito grande a cumprir aquilo que ele promete. O governante é o imperador no trono, né? Então, além de ter aquela visão de longo alcance e saber o que as pessoas próximas a ele, que ele lideram, precisam e necessitam para prosperar, ele não vai medir esforços, ele tem um senso de comunidade muito grande. E o desejo que ele tem de crescimento para ele mesmo, ele tem para todas as outras pessoas. Já o lado sombra do governante traz para ele um excesso de controle. Ele quer controlar cada mínimo detalhe de tudo aquilo que acontece à sua volta. E o poder também pode subir um pouco para sua cabeça e ele se tornar uma pessoa muito rígida, que não aceita a palavra ou a opinião de outras pessoas, além de não ter a capacidade de delegar funções para outros. Ele não confia que outras pessoas terão a mesma capacidade, a mesma facilidade de controlar ali os movimentos como ele. Então, em seu lado sombra, o governante pode se tornar meio que um ditador muito rígido. E um exemplo na ficção para ilustrar o governante seria o Mufasa, do filme O Rei Leão. E o segundo arquétipo desse terceiro grupo é o arquétipo do criador. E o seu lema é: se você pode pensar em algo, esse algo pode ser feito. E o lado luz desse arquétipo traz para ele uma grande facilidade de expressar aquilo que ele pensa e expressar as suas opiniões. Além do que, né, obviamente, ele é extremamente criativo em variadas vertentes. Geralmente, essas pessoas que compõem músicas, que cantam, que tocam determinados instrumentos, que pintam, são artistas que têm muito forte ali o arquétipo do criador. Junto a isso, a parte luz do criador é que ele é multipotencial, né? Às vezes as pessoas elas acreditam que não são boas em nada ou que elas são muito confusas e não conseguem escolher uma área de atuação. E isso não necessariamente é algo negativo. Isso pode ser que essa pessoa está ali de certa forma, né, no arquétipo do criador e não sabe e não consegue canalizar esse excesso de criatividade para algo positivo, que é criar em várias vertentes. E aí acaba por acreditar que é uma pessoa que não tem talento nenhum, sendo que é exatamente o oposto. Outro lado luz do criador é que ele é um exímio inventor e é uma pessoa muito inovadora. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa que tem o arquétipo do criador naquela coisa do copia e cola. Geralmente ele não copia trends. Geralmente os criadores são pessoas que criam as trends ou criam uma nova visão de cultura ou melhoram aquelas que já existem. E o criador também, em seu lado luz, tem essa facilidade em ser uma pessoa de mente muito aberta a novas ideias, a novas formas de fazer e viver as coisas. Já o lado sombra desse arquétipo pode trazer para ele um excesso de perfeccionismo e até uma dificuldade de criar, porque pode ser que ele pense que as suas criações ainda não estão boas o suficientes para vir ao mundo.
e isso pode acabar por bloquear o seu poder criativo. E o criador, em seu lado sombra, também pode ser uma pessoa que tem muito medo da mediocridade e medo do fracasso. E por isso pode se tornar uma pessoa que procrastina muito, que deixa para depois e nunca faz. Então, o criador, quando ele está em seu lado sombra, ele pode ter muita insegurança, né? Essa coisa do estar grávida, estar grávido de uma ideia, mas não ter a audácia e a coragem, o ímpeto de parir essas ideias. Na ficção, o personagem que eu trouxe para ilustrar o criador é o Gepeto, de Pinóquio. E o terceiro arquétipo desse grupo é o arquétipo do cuidador. E o lema dele é: ame o próximo como ama a si mesmo. E o lado luz do arquétipo do cuidador é que ele tem uma facilidade muito grande em ter empatia e compaixão pelas outras pessoas. Ele é o tipo de pessoa que nunca mede esforços para ajudar e se doar pelos outros. E é uma pessoa de coração muito aberto e muito generosa. É uma pessoa que não tem avareza com o seu tempo e nem com os seus bens materiais quando o assunto é ajudar outras pessoas, ajudar algumas causas. Outra parte luz desse arquétipo é que ele quer ver o mundo em contexto de igualdade, com o mínimo de injustiças possível. E ainda falando do lado luz, é uma pessoa que torce de forma muito genuína pelas outras pessoas, pela vitória das outras pessoas. Talvez seja um dos arquétipos que menos vivencia o sentimento da inveja. Não que o sentimento da inveja seja algo necessariamente negativo, né? A inveja não é um sentimento de uma vibração tão elevada, mas geralmente, como eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, mesmo esses sentimentos mais densos de raiva, inveja, excesso de tristeza, estão trazendo para a gente alguma mensagem de sombras e coisas que a gente precisa trabalhar, né, que vem ali do nosso inconsciente. Então, mesmo esses sentimentos que a gente renega e fala que não sente, não quer sentir, eles são benéficos para a gente em algum nível, se a gente trabalhar essas sombras e trabalhar esses sentimentos. Já o lado sombra do cuidador é de que ele, por se doar tanto para as outras pessoas, ele pode não praticar o autocuidado ou pode também não dedicar tempo para si mesmo. Além do que, esse arquétipo pode ser também explorado por pessoas com más intenções, que aproveitam ali, né, da doação, da compassividade dessas pessoas que carregam o arquétipo do cuidador. E outra parte sombra das pessoas que vivenciam fortemente esse arquétipo é que elas podem, de certa forma, cobrar demais uma gratidão das outras pessoas, já que elas se doam tanto, né? Elas querem de alguma forma receber um tapinha nas costas, um reconhecimento ali, uma gratidão mesmo. Outra parte sombra desse arquétipo é que ele não pratica o individualismo. E aqui a gente não está falando de egoísmo, né, de pessoas que pensam só em si. Mas existe até uma frase que o Douglas Viegas fala, que é: o maior ato de altruísmo que a gente pode ter é a de se cuidar. Porque quando a gente se cuida, de dentro para fora e de fora para dentro, a gente se torna uma pessoa muito melhor para a gente mesmo e consecutivamente para o mundo. Sabe aquele dia que você acorda assim com mau humor, com, né, virado, e qualquer mínima coisa que acontece no mundo, que acontece no seu cotidiano, acabam se transformando em uma coisa muito grande. Às vezes você é grosso com as pessoas que não precisa ser, ou você dá uma resposta mal dada numa pessoa que não precisava, é porque você naquele dia não está bem com você mesmo, né? E acontece, é normal. Só que quando a gente se cuida, a gente se conhece, a gente separa um tempo ali para gente se analisar, para a gente se olhar com mais carinho, com amor, a gente acaba transbordando isso para o mundo também. Então, assim, é importante as pessoas que têm o arquétipo do cuidador muito forte verificarem se está sobrando um tempinho para elas. E, na verdade, eu nem diria sobrando.
Eu acho não, eu vivencio muito isso dessa coisa do autocuidado, sabe? E não tô falando só aqui de skincare ou de treino, de alimentação, não. Essa coisa de você analisar os seus sentimentos, analisar os acontecimentos da sua semana, entender mesmo as mensagens que o seu inconsciente estão te mandando, porque toda vez que a gente tá bem com a gente mesma, que a gente se cura, a gente também traz a cura para o mundo. Assim como pessoas que estão feridas demais, elas acabam ferindo outras pessoas, né? Então, realmente é um ato muito altruísta a gente se cuidar, a gente ter um tempo para nós. E um personagem que ilustra muito bem o arquétipo do cuidador na ficção é o Marlin, que é o pai do Nemo, né, no filme Procurando Nemo. Esses três arquétipos desse terceiro grupo, o cuidador, o governante e o criador, eles também têm um ímpeto muito grande de transformar o mundo para algo melhor, para algo mais positivo. Eles têm um senso de comunidade muito grande. Você vê que nem o governante, que é uma pessoa que está ali, né, que é o imperador sentado no trono, ele não é uma pessoa egoísta, ele não é uma pessoa que preza apenas pelo próprio sucesso ou pela própria prosperidade. Ele quer prosperar, ele prospera, ele tem essa facilidade em prosperar, mas ele quer que toda a sua comunidade caminhe para frente e para cima junto com ele. Já o cuidador, ele quer mudar o mundo, trazendo ali as pessoas para próximo dele, e ele não mede esforços, né, para mudar a vida, para na verdade mudar o mundo, nem que seja o mundo de uma pessoa de cada vez. Já o criador, ele quer fazer essa transformação, essa transmutação através da sua criatividade, através da música, através da arte, através da criação de bolos, enfim, o criador, ele pode estar presente em incontáveis artes, né? Eu fico pensando que às vezes a gente se cobra, né? A gente acha que as coisas que a gente faz não são boas o suficientes, mas eu enxergo o criador, enxergo a criatividade, enxergo a arte em todas as coisas. Por exemplo, para mim, na minha opinião, é muito bonito uma pessoa que, numa cozinha de casa mesmo, pega alguns ingredientes ali e com uma pitada de criatividade, um pouquinho de amor, ela transforma ingredientes separados em uma receita final que fica deliciosa, enfim. A arte, a criação e essa transmutação, elas estão presentes em todas e qualquer partes da nossa vida, né? Não precisa, assim, ser uma pessoa que tá com os holofotes em cima dela, super famosa. A criatividade e a transmutação do mundo, ela tá presente em qualquer coisa que a gente coloque um pouquinho de foco, atenção e dedica algum tempo e amor ali para fazer. E agora eu gostaria de saber de você, se você se identificou com algum dos três arquétipos desse grupo, ou se você está aí na expectativa de saber o que eu vou trazer, quais arquétipos que eu vou trazer no próximo, né, no quarto e último grupo dos arquétipos de Jung. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!